Imagina só essa cena, é 1969, um laboratório gigantesco da Bell Labs cheio de máquinas caríssimas, corredores silenciosos e um clima de frustração no ar. A grande aposta em sistemas operacionais da época, um projeto chamado Multics, tinha praticamente desmoronado. Anos de pesquisa, milhões investidos, muita teoria e pouca entrega prática. É desse pós-fracasso que nasce uma das maiores evoluções da história da tecnologia. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje eu vou te contar tintim por tintim como dois engenheiros, um computador ultrapassado e um pouco de teimosia criaram o Unix, o sistema operacional que se tornou a base de quase tudo que você usa hoje em tecnologia. Antes do Unix existir, o cenário era bem diferente do que a gente vive hoje. Computador não era algo que você colocava na mochila ou no bolso. Eram máquinas gigantes, trancadas em salas refrigeradas, acessíveis só para empresas enormes, universidades de ponta e laboratórios de pesquisa. Nesse contexto surge o Multics, um projeto conjunto do MIT, da General Electric e da Bell Labs. A promessa era criar o sistema operacional mais avançado do mundo, seguro, modular, multitarefa, compartilhado por vários usuários ao mesmo tempo. E na teoria era brilhante, só que na prática se tornou um monstro de complexidade. O desenvolvimento era lento e cada decisão exigia camadas e camadas de discussão. O sistema parecia nunca chegar num ponto estável. Foi quando chegou um momento em que a Bell Labs olha para o Multics e basicamente diz: chega, não vale mais a pena. Eles saem oficialmente do projeto e isso deixa um vácuo enorme dentro do laboratório. A maior aposta em sistemas operacionais tinha falhado e boa parte dos pesquisadores perde o interesse no tema. Mas não todo mundo. E é aqui que entra Ken Thompson. Thompson era um engenheiro brilhante, apaixonado por sistemas, que tinha trabalhado no Multics e tinha ficado genuinamente frustrado com o rumo que o projeto tomou. Ele não queria abandonar a ideia de um bom sistema operacional. Ele só não acreditava mais naquele modelo gigantesco, pesado e cheio de camadas. Com o fim da participação no Multics, o laboratório esvazia e o tema sistema operacional deixa de ser uma prioridade. É aí que vem um detalhe muito cinematográfico. Num canto do laboratório, quase esquecido, havia um computador antigo, um DEC PDP-7, uma máquina que, mesmo para os padrões da época, já era considerada ultrapassada. Thompson começa a brincar com essa máquina. E olha, ele não tinha acesso livre ao hardware o tempo todo. Foi então que ele criou um simulador e rodava esse simulador numa outra máquina para começar a escrever as primeiras ideias do sistema ali emulado. Ou seja, o Unix começou com uma espécie de experimento rodando numa simulação, antes de rodar no hardware real. Enquanto grande parte do mundo acadêmico ainda discutia arquitetura grandiosa, Thompson queria algo muito mais simples, apenas um sistema que fosse pequeno, rápido, direto, que tornasse o trabalho dele e dos colegas mais produtivo. Em 1969, Thompson então começa a escrever o que seria a primeira versão do Unix, usando a linguagem da máquina e assembly. A ideia inicial não era mudar o mundo, mas resolver um problema bem concreto, o de criar um ambiente de desenvolvimento agradável com um sistema de arquivos decente, suporte e múltiplos processos e ferramentas que fizesse sentido para quem estava codando. E mesmo nessa primeira versão, algumas ideias já estavam muito à frente do tempo. Os sistemas de arquivo do Unix já era hierárquico, com diretórios e subdiretórios, algo bem mais organizado que o modelo plano de outros sistemas. A noção dos processos era independentes, que podem ser criados e destruídos com facilidades, também já estava ali presente. Nessa fase, o sistema ainda não tinha um nome oficial. É aí que entra Brian, outro nome gigante na história da computação. Ele faz uma piada com Multics e sugere chamar o novo sistema de Unix, como se já fosse uma versão mais simples. E foi essa piada interna do laboratório que se tornou mais tarde o que seria o nome do sistema que influenciou absolutamente tudo que viria depois. Já em 1971, surge o que a gente pode chamar de primeira edição usável do Unix, rodando num PDP-11, o que era mais moderno que o PDP-7. Nessa altura, o Unix já não é só um experimento de Thompson, ele se torna de fato uma ferramenta interna da Bell Labs. É também nesse período que Dennis Rich entra mais forte na história. Você conhece ele? Thompson e Rich formam uma dupla que, sem exagero, redefiniu a engenharia de software. Rich tinha uma visão muito clara sobre linguagem de programação, abstrações e simplicidade. Foi essa visão que encaixou perfeitamente com o que Thompson estava tentando construir com o Unix. O sistema, comparado a outras soluções da época, era pequeno, muito mais enxuto, mas incrivelmente eficiente. E talvez o mais importante é que ele era agradável para quem programava. O Unix foi feito por programadores para programadores.
Isso com certeza faz toda a diferença. 2 anos depois, em 1973, é quando acontece o ponto de virada decisivo dessa história. Dennis Rich desenvolve a linguagem C, uma linguagem de propósito geral, de baixo nível, o suficiente para chegar perto do hardware, mas de alto nível o suficiente para tornar o código mais portátil e mais fácil de manter do que assembly puro. E os dois tomam uma decisão corajosa: reescrever o Unix em C. E essa escolha muda tudo, porque quando o núcleo de sistema operacional deixa de ser amarrado a um único tipo de processador e passa a ser escrito em uma linguagem que pode ser compilada em diferentes máquinas, o jogo vira. O Unix então deixa de ser um sistema daquela máquina específica do laboratório de Bell Labs e passa a ser um sistema que pode, em teoria, ser levado para qualquer hardware que tenha o compilador C. É como se eles tivessem descoberto um jeito de tirar o sistema operacional da prisão do hardware. Isso faz do Unix um sistema portátil, adaptável e principalmente escalável em termos de adoção. E aqui vale uma provocação importante para você, Ded. Quando você entende o impacto da sua decisão, você percebe que muitas vezes o que muda o jogo não é uma nova feature bonita, e sim uma escolha arquitetural muito bem feita? Porque é justamente esse tipo de leitura que separa um dev mediano de um dev que está pronto para o mercado internacional. Quando você aprende a olhar para sistemas, linguagens e decisões técnicas com essa profundidade, você começa a jogar o mesmo jogo que as empresas lá fora. Então, se você quer desenvolver melhor essa visão estratégica e usar isso para conquistar a sua vaga na gringa, marca agora uma consultoria gratuita com o time da Coders. O link tá aqui na descrição do vídeo, ou você aponta aqui a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Agora, voltando para a história, deixa eu te mostrar como o Unix saiu de dentro da Bell Labs e se espalhou pelo mundo. Em 1974, Thompson e Rich publicam um artigo descrevendo o Unix, chamando de Unix Time Sharing System. Esse paper começa a circular na comunidade acadêmica e desperta curiosidade em professores e pesquisadores. E tem um detalhe até jurídico interessante aqui. A dona da Bell Labs, na época, não podia comercializar software como um produto, por causa de regulações ligadas ao monopólio da telecom. Isso faz com que o Unix seja licenciado a universidades por valores simbólicos, quase como um material educacional. Mas é isso aqui que abre uma porteira gigantesca para o projeto. Universidades começaram a instalar Unix, a ensinar usando Unix, a mexer no código, a adaptar, a criar suas próprias variantes. Uma das mais importantes surge na Universidade da Califórnia em Berkeley, o famoso BSD, o Berkeley Software Distribution. Em Berkeley, o Unix ganha novas funcionalidades, novas ferramentas e se torna uma espécie de laboratório global de inovação em sistemas operacionais. E é também nesse contexto que surgem componentes que vão ser fundamentais para a internet, uma pilha TCP/IP. Ou seja, o Unix não só sobrevive fora da Bell Labs, como se torna a base para o que anos depois vira a internet como a gente conhece hoje. Só que o legado do Unix não é só o código com que ele foi feito, mas também a sua mentalidade. O Unix vem com uma filosofia muito clara de que programas devem ser pequenos, fazer bem uma única coisa e podem ser combinados com outros para resolver problemas complexos. Ao invés de criar uma aplicação gigantesca que faz tudo, você cria ferramentas simples que conversam entre si. Isso aparece na linha de comando, quando você encadeia comandos, redireciona a saída, usa pipes. É a ideia de que a força não está em um programa gigante, e sim na forma como vários programas pequenos se conectam. Outra ideia poderosa é o conceito de que tudo é arquivo. Dispositivos, processos, sockets, tudo que pode ser tratado como se fosse um arquivo. Isso simplifica muito a forma de interagir com o sistema, porque você usa a mesma interface conceitual para lidar com coisas diferentes. E essa simplificação conceitual é uma das grandes obras de arte do Unix. Essa filosofia vai influenciar diretamente o Linux, que vem depois, influencia o macOS, influencia o Android, o design de containers, a cultura DevOps, influencia praticamente toda a infraestrutura de servidores do planeta. Quando você sobe um container, faz deploy em Linux, configura serviços no servidor remoto, você está pisando no terreno que foi desenhado mentalmente na época do Unix. E se você é dev e quer trabalhar para fora, entender Unix não é só uma história ou nostalgia, mas fundamento. Quando você entende a origem dessa filosofia, você toma decisões melhores no seu dia a dia. Você pensa em modularidade, em composição de ferramentas, em simplicidade de interfaces. Você passa a evitar criar sistemas inchados, difíceis de manter e começa a raciocinar como engenheiro, não só como alguém que escreve um simples código que funciona. E é exatamente esse tipo de clareza que recrutadores internacionais procuram quando falam em senioridade. Não é só anos de experiência, mas a capacidade de enxergar as consequências de uma decisão técnica a longo prazo. O mais curioso dessa história toda é que o Unix nunca foi desenhado para ser o sistema operacional que vai dominar o mundo. Ele nasceu pequeno, quase às escondidas, num laboratório que tinha acabado de abandonar um projeto gigante. Enquanto o mundo corria atrás de soluções enormes
enormes, super estruturadas, Ken Thompson e Dennis Rich apostaram na elegância, na clareza e na simplicidade. Meio século depois, a arquitetura que eles criaram continua viva, adaptada, evoluída, mas claramente reconhecível. O Unix se torna um lembrete importante para qualquer dev onde a tecnologia muda o tempo todo. Frameworks aparecem e somem, mas as boas ideias de engenharia são extremamente resistentes ao tempo. O Unix não é só um capítulo da história da computação, ele é a raiz de quase tudo que você usa hoje, mesmo que você nunca tenha parado para pensar nisso ou sequer trabalhe com programação. Se você curtiu mergulhar nessa história e quer continuar entendendo a tecnologia desse jeito, com contexto, profundidade, conexão direta com a sua carreira como dev, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquele amigo que acha que o Unix é coisa do passado. E não deixe de seguir também as nossas outras redes sociais que estão aqui na nossa descrição do vídeo e acompanhar aqui para assistir os próximos vídeos. Te vejo lá!